Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todos e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram como tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos pelo ano 85.
Com certeza, as comunidades estavam passando dificuldades. As comunidades estavam como que o sentimento desses dois discípulos, como que abandonando, sentindo-se frustradas. Por quê? O projeto que matou Jesus continua perseguindo os cristãos que estão na comunidade, também como nos dias de hoje. E a comunidade, quando escreve esse texto, traz os elementos essenciais para que a comunidade venha sobreviver. Primeira coisa, está no caminho. Segunda coisa, escuta atenta, pois Jesus nunca desapareceu, está ali, próximo da gente. Terceira coisa, aprender da catequese de Jesus, aquela catequese que se dá pela palavra. Quantas vezes não lemos a palavra? Quantas vezes somos indiferentes à Bíblia Sagrada? No entanto, é ela que esquenta e que realmente nos ajuda a ressignificar muita coisa na vida da gente. Depois, caminhar com Jesus. E o próximo elemento que vai aparecer é a partilha do pão. De tanto fazer esse gesto, aqueles discípulos, mesmo tristes, perceberam, reconheceram Jesus quando partiu o pão. E aqui tem uma verdade que deve ser repetida. Onde há partilha, Deus ressuscitado aí está. E à medida em que nós estamos no caminho que é a comunidade, escutamos a palavra de Deus, vivemos a partilha que é a Eucaristia, o alimento, nós nos refazemos para a missão. É assim que eles voltam imediatamente correndo para dar notícia que o Senhor ressuscitou. Que nossas comunidades, nossas lideranças, o povo de Deus, possa se alimentar dessas dicas e indicações que com certeza fortaleceram a comunidade de Lucas, que também possa fortalecer as nossas comunidades hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é